Bom dia, bom dia, bom dia. Se prepare porque esse vídeo aqui vai dar o que falar e eu precisava falar disso, né? Como da área da psicologia, né? Então, segura o coração de vocês aí, porque eu vejo muita gente falando tanta besteira, tanta lorota, inclusive as pessoas que chegam até mim, que pegam vídeos aleatórios e chegam, mas pastor, ele era narcísico. Aquele meu amigo é narcisista, minha mãe é narcisista. Gente, vamos falar um pouquinho do que de fato, né, é uma pessoa narcísica, né? E eu vou te provar na Bíblia, tá? Inclusive eu peguei aqui, ó. Vou te provar na palavra, na Bíblia, né, que pessoas naquela época tinham o mesmo comportamento. E então a gente pode trazer aqui um diagnóstico, a gente pode trazer uma reflexão. E por que eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal? Porque eu vejo que muita gente aí, tudo vai para a internet, não procura fundamento, não procura de fato, né, saber se aquilo de fato é, e fala, mas nossa, aquela pessoa só pensa nela. Ai, porque a minha mãe, ela só faz isso comigo. E eu vou te falar, esse comportamento também é um comportamento espiritual e aonde o inimigo muitas vezes atua. Vamos lá para o primeiro exemplo que eu quero te dar. Quem foi Lúcifer, né? Ele queria ser igual a Deus. Por que que ele de anjo se tornou demônio, né? Caiu lá, foi jogado. Vamos começar para pensar porque ele deixou o coração, vamos assim dizer. Não vou nem usar o termo que ele deixou, mas ele tinha uma inveja de Deus. Então, ele queria ser igual a Deus. Ali já mostra o quê? Soberba, a questão do ego. Gente, todos nós, pela psicologia, se você for para a psicologia, todos nós, já desde os nossos 6 para 7 anos, nós temos alguns traços narcísicos. Sabe aquela criancinha que pega, gente, um lápis que ela acabou de ganhar e ela não quer dividir? Isso aqui é meu. Nós já observamos que ela começou ali a ter alguns traços narcísicos. E, pastor, o que você quer falar com isso? Que loucura! Pois é, se não aguenta, para por aqui, mas se aguenta, a gente dê um like aí, tá? Chega aqui nesse canal maravilhoso do Jéssica Vanderrost, se inscreva, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui. E eu quero ler para você o que eu escrevi aqui. Na Bíblia a gente pode encontrar alguns exemplos, como de comportamentos narcísicos, né? E comportamentos de pessoas narcisistas. Um dos personagens que eu quero te falar, além, né, do próprio Lúcifer, o anjo de luz, né, o anjo que depois se tornou demônio, né, porque ele foi expulso, eu quero te falar de Nabucodonosor. Porque esse homem, né, se exaltou acima de Deus e foi castigado por sua arrogância. Isso está lá em Daniel capítulo 4. E o rei Herodes, que também se colocou como um deus e foi punido por isso, lá em Atos capítulo 12. Aí eu vou ler um versículo para você que está aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 4, aonde também a Bíblia fala do comportamento narcísico. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se eu for pegar aqui, gente, temos vários versículos aonde falamos aí desse comportamento. E por que hoje se fala tanto do transtorno narcísico, do narcisismo? Que diagnosticado, né, transtorno, porque é uma atuação da vaidade. É uma atuação. O que é vaidade? Gente, vaidade não é você passar um batom para ficar um pouco mais bonitinha, agradável, botar um brinco. Vaidade é tudo aquilo que se torna um Deus na sua vida. Uma pessoa que ela está em todo o tempo se exaltando, o rei Nabucodonosor, ele, como a palavra diz aqui, eu não vou abrir agora para não estender, ele se exaltou acima de Deus. Né? Sabe aquela pessoa que fala assim, nem Deus me tira daqui? Ela tem um comportamento narcísico. Sabe aquela mãe que não deixa você viver, que manipula, né? Que ela te coloca lá embaixo para ela se sentir melhor do que você, para que você dependa dela, ou aquele relacionamento. Eu tive, gente, um relacionamento
que durou anos, né, que ele era exatamente assim. E era tão interessante porque ele me feria, ele me machucava com palavras, né? E eu também tive não só agressão física, mas psicológica. Depois ele contornava e no final estava pedindo perdão. E tudo que eu quero te falar aqui é que você não está caminhando no escuro. Não fique pensando que é uma moda, né? Como eu vejo muita gente agora que realmente tudo diagnostica, né? Tudo vai pra internet. Ah, mas eu vi que aquele homem, ele é narcísico, a mulher é narcísica. Gente, muitas vezes é uma atuação maligna naquela vaidade, é uma atuação naquele ego, numa pessoa que ela é extremamente inferior, extremamente ferida. É uma pessoa que ela não tem sucesso, porque as pessoas narcísicas são pessoas fracassadas na vida sentimental, fracassadas na vida financeira. Então elas sempre, de alguma forma, elas querem se colocar num lugar que elas nunca estão, mas como se elas estivessem. Por isso que eu digo pra você, e falo isso até nos meus atendimentos, quando eu pego alguém, porque ele tem transtorno narcísico. Vamos lá, vamos analisar se realmente ele tem um transtorno ou se de fato ele tem uma atuação maligna, hereditária, geracional. Porque eu vou dar um exemplo pra você. Você é criada e educada, como né, é comprovado, nós somos o reflexo, nosso comportamento, ele reflete as 5 pessoas que a gente mais convive. Por exemplo, você foi criada num contexto familiar onde a sua mãe sempre te colocou para baixo. Ela sempre te coloca como a pior da filha ou o pior do filho. Você já foi ali, de alguma maneira, gerado em você uma ferida. E que, de alguma forma, o fato dela ser uma narcísica, ela te fere, ela te machuca. E aí, como que você quebra esse conceito? Vamos assim dizer, que não é um conceito. Que você quebra esse mal. Você pode olhar para uma pessoa e ela não ser narcísica, mas ela pode ter comportamentos narcísicos. Por quê? Porque o inimigo entrou na vida daquela pessoa. Gente, o exemplo disso, quem foi Lúcifer? Ele era um anjo de luz, ele caminhava ao lado com Deus. E por que ele queria ser igual a Deus? Ele queria ter o poder de Deus, ele queria ser igual. E isso acontece até mesmo nos relacionamentos. A pessoa que está do teu lado, às vezes ela te inveja, ela quer ser igual a você, ela não aceita que você conquistou uma faculdade, não aceita que você conquistou um carro. Gente, eu tive um relacionamento desse. E tudo que eu conquistava, ele me detonava. E aí ele se sentia menor, porque eu era muito grande na internet, e ele dizia coisas a meu respeito, e ele dizia coisas que não eram reais, porque no fundo era o que ele estava sentindo. Mas isso não significa que ele era um narcísico de fato, porém ele tinha comportamentos narcísicos, porque ele é um homem mal amado, infeliz, né, frustrado com aquilo que não deu certo, com as mentiras que ele criou. E aí eu quero te dizer que cuidado ao pegar vídeos e dizer fulano é narcísico. Às vezes aquilo é uma atuação maligna, que através da oração, do confessar, ele vai ser liberto. E se de fato for um transtorno, né, que aí vamos pro atendimento, vamos trabalhar na terapia, né, mas eu como creio que tudo na nossa vida é 100% espiritual, nossos comportamentos, né, aqui no mundo físico, ele reflete os nossos comportamentos espirituais. Por exemplo, eu vou falar de mim, eu já compartilhei isso aqui, eu fui liberta. Eu tive na minha adolescência um transtorno bipolar, eu tinha duplicidade de comportamento. E eu, na época, não fiz terapia, não fui para psicóloga. E olha que eu sou da área da psicologia, né? E na época não se falava de psicologia, de terapia, não era como é hoje. E o Senhor me libertou na época do meu deserto. Então não significa que eu recebi um diagnóstico hoje, que eu vou morrer com esse diagnóstico, porque muitas vezes o Senhor quer trabalhar na tua vida. Quando a gente está falando aqui do rei Nabucodonosor, né, a gente está falando de um homem. O outro exemplo aqui é a história de Abigail. Abigail, ela conviveu com um marido egocêntrico, um marido que provavelmente, se você for estudar a história dessa mulher, ela sofreu muito naquele casamento, ele era narcísico, era um cara que menosprezava, era um cara rude de coração, coração duro, né, mas aquela pessoa pode ter uma atuação maligna na vida dela, no histórico familiar, naquela hereditariedade, na linhagem, né, familiar, que de alguma forma ela está reproduzindo algum comportamento.
Então, quando você fala, mas eu saí daquele relacionamento porque ele era narcísico. Observa se também você não tem alguma atuação, se seu comportamento também não traz para o outro, né? E eu tenho atendido muitas mães nos meus atendimentos. Ai, deixa eu virar um pouco para cá. Eu tenho atendido muitas mães no meu atendimento, em que é realmente narcísica, sabe? Que não deixa o filho crescer, né? Que prefere ferir com palavras para manter o filho ali. E aí os filhos vão adoecendo. Então eu quis te mostrar que na palavra de Deus também se falava. Gente, a Bíblia ela é incrível. A Bíblia te ensina de psicologia, de geografia, de história, de filosofia. Então eu sou uma mulher que eu faço um combo mesmo. Não gostou? Não assiste o vídeo. Não gostou? Paciência, viu? Eu faço um combo. Eu falo que quando eu fui para psicologia, Deus começou a me ensinar das coisas espirituais, me ensinou de patologia, de transtorno, e eu faço um combo, porque uma coisa tá ligada à outra. O teu emocional tá ligado ao teu comportamento, o teu comportamento tá ligado ao teu espiritual, né? Nem todo mundo vai entender isso não, gente. Isso aí é minhas teses, né? E aí eu quero te provar na palavra, como eu li aqui, né? O rei Herodes, o Nabucodonosor, já tinha nessa época aqui os narcísicos, né? Só que não diagnosticados. E que, de alguma forma, o inimigo ele trabalha muito nessa questão da personalidade, no temperamento, no caráter. Sabe quando você ouve de alguém falar assim, mas caráter é caráter. Minha filha e meu filho, todos nós temos um caráter corrompido. O que Jesus faz é entrar e trabalhar o caráter. Eu sou uma pessoa ruim, né? Não se escandalize. Eu sou uma pessoa que, se deixar, eu magoo, eu traio, eu engano, eu roubo, né? Entenda uma coisa, é porque Jesus ele entra e transforma. Eu não sou boa, você não é bom, né? Se ninguém nunca te contou essa verdade, eu quero te contar agora. E teve uma aula lá na minha graduação em que eu passei a aula inteira em pane e no final eu falei, professora, eu descobri na tua aula que não tem ninguém saudável, que todo mundo tem um transtorno. Gente, era uma aula que só falava de transtorno. Transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno. Era tanto transtorno que eu falei, Senhor, que loucura é esta? Então quer dizer que não existe ninguém normal? Então, gente, o que eu quero compartilhar nesse vídeo aqui com você é que mesmo que alguém tenha um transtorno, traços narcísicos, olha com um olhar mais de amor, para ver se aquela pessoa realmente é uma vítima, está numa prisão, está num cárcere, e ela, de alguma forma, ela precisa de atenção. Por mais que você saiu de um relacionamento que te destruiu, se erga, se levante, né? Se cure, porque às vezes fica os pedacinhos das pessoas aqui, você acaba pegando algumas coisinhas daquela outra pessoa, né? Dá uma olhadinha lá na sua história de vida, história familiar, para que você seja livre, né? Então, nós temos aqui bastante exemplos para dizer para você que também, assim como o Senhor, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele tem poder de fazer todas as coisas. Não duvide disso. Então eu quis abordar esse vídeo, falar um pouco dessa questão narcísica. Eu vejo muita gente com dúvida, preocupada, né? E aí acaba que às vezes diagnostica pessoas que nem é narcísica. Às vezes ela só tem ali uma atuação maligna, ela só precisa de uma libertação. E se essa pessoa tem ali e precisa, faça então um acompanhamento, vem aqui na descrição do vídeo, tem aqui o meu WhatsApp para você, né, fazer um acompanhamento, está fazendo uma terapia, vai te ajudar muito, vai te abençoar muito, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um grande beijo e até mais.